possa te contagiar, né, com a presença dele, a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Glória a Deus. Está ouvindo aqui o pastor Rodrigo, né? Assim, né? Esses dom profético assim, né? Enfático assim, né? Falei, uau, que coisa, né? Então, receba bem essa palavra. E ao mesmo tempo assim, eu quero trazer uma boa notícia para a igreja, né? Os irmãos estão acompanhando essa reforma que nós fizemos aqui, né? Tem 4 meses, acho 4 meses que a gente está trabalhando com isso, 5 meses, e fizemos assim um grande desafio que foram trocar, né, nossas cadeiras pelas poltronas, né? E eu quero dizer para você que nós só faltamos 2 meses para quitar as poltronas, então, novembro e dezembro, temos 2 parcelas ainda. Então você que tem cooperado, você que tem contribuído, né, não esqueça de fazer isso. E se você ainda não contribuiu nenhuma vez, né, vai lá, se organiza para dar uma oferta, né, de 1, 2, 3 poltronas. Eu às vezes fico lá em casa, Mira, eu tenho muito cuidado de ficar dando testemunho. A gente fica falando isso toda vez, né? Mas a gente propôs no coração ofertar, né? E o Senhor abriu as portas para a gente ofertar, e ofertamos mais de 2 dezenas dessas poltronas. Você pode dizer glória a Deus? Isso é para te encorajar, tá? Deus pode te usar para você também ofertar. Então vamos lá, temos só 2, lembra do carnê? O carnezão da Casas Bahia e tal, hoje não é mais da Casa Bahia, né? Você tem lá o da Renner, tem lá o da, né, o carnezão, ou, né, o cheque especial, o cartão de crédito em 10 vezes, né? E quando vai chegando na 8ª, você fica, uau, que felicidade, né? Eu tenho a alegria de estar aqui hoje, estou olhando ali o Paulino e a Marta, né? Dá um oi aí, Paulino e Marta, estão lá nos ajudando na construção da casa, né? E ele é um desses parceiros que pegou o meu cartão e tive que passar 10 vezes na maquininha dele, né? Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu estou lembrando aqui, só que não entrou nem a primeira ainda, né, Paulino? Então imagina, eu só vou ter alegria daqui uns 8 meses, quando chegar lá e falar, uau, só faltam 2, né? E estamos vencendo. Então, fica junto com a gente, irmãos, não desanima, né? Ora aí, converte o bolso e vamos terminar de pagar nossas poltronas aí. Deus tem dado graça até agora, né? Nós conseguimos vencer, não atrasar nenhuma parcela. Acho que isso é um milagre da parte de Deus, porque o valor é grande, é alto. Então fica firme aí, e se você quiser hoje já deixar a sua oferta, né? Passa ali e já deixa. Aleluia. Hoje tem uma palavra para nós. Essa palavra chama fé. Fé para vencer em meio à crise. Fé para vencer em meio à crise. Hoje o nosso boletim está só digital, porque nós tivemos a semana toda no encontro, no retiro com pastores, e não conseguimos fazer a tempo, mandar para a gráfica aquelas coisas que precisam. Então hoje só está digital. Está aí nos WhatsApp, né, se você quiser acompanhar. Eu vou ver também se conseguimos colocar aqui o QR Code, não sei se vai conseguir, que aí você pode pegar também um boletim por aqui pela tela. Mas se não, acompanhe a palavra, né? A palavra de hoje é fé para vencer em meio à crise, e tem esse texto, lembrando desse texto de Miqueias 7, 1 a 9, um profeta, já que o pastor Rodrigo falou de profecia, vamos ler um profeta falando para nós, né? Nós somos muito neotestamentários, e é verdade, nós estamos nesse tempo da graça de Deus, amamos pregar as palavras dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, as cartas paulinas e até o Apocalipse, mas o Antigo Testamento também tem muitas palavras de revelação da parte de Deus para nós. Miqueias diz o seguinte: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, tadinho, nem figos temporãos que a minha alma deseja. A situação era de crise, a situação era realmente difícil, e ele está abrindo o coração. Pereceu da terra o piedoso. Aí ele fala assim, que não só a terra no sentido das plantações, dos recursos, né, da colheita, mas ele vai falando assim que o povo também está numa crise muito grande. Pereceu da terra o piedoso. Olha só, irmãos, nós estamos num tempo assim que manter a piedade, manter a santidade, manter o amor,
manter a simplicidade, manter o quebrantamento. Como tem sido difícil, é um tempo difícil, um tempo que nossos corações têm uma tendência ao endurecimento, nossos corações têm uma tendência a ficar enrijecidos, às vezes apáticos, incrédulos, outras vezes cínicos, outras vezes completamente desacreditados de qualquer coisa. Esse é um tempo que nós, como Miqueias, já ministrava, muito antes de Jesus Cristo, já ministrava que estavam perecendo da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, havia muita violência, cada um caça seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Olha só, eles se dedicavam ao mal com diligência. Vocês sabem, mal é algo que a gente não precisa cultivar, concorda comigo, sim ou não? Não precisa. Se você estacionou o carro aqui no estacionamento do prédio da igreja, a cada mês nós temos que ir combater o mal. O mal é o mato, a praga que nasce ali. E olha que às vezes a gente combate com veneno, pois eu não sei como que é. Ele resiste ao veneno, ele nasce de baixo, ele fica em algum lugar. A gente não pede para ele nascer, a gente não quer que ele nasça. A gente investe recursos para manter limpo, mas ele nasce sozinho. Agora, as plantinhas aqui, que são para adornar, se a gente não molhar, não regar, não cuidar delas, não podar na hora certa, não dar o devido cuidado para ela, ela morre. A coisa bonita, a coisa boa, a fruta, a plantação, estão me entendendo? Tudo que é bom precisa ser regado, precisa ser investido, precisa ser cuidado. Por isso o Senhor está nos chamando cada vez mais para nós estarmos aonde? Na presença dEle, buscando a Ele, cultivando a piedade, cultivando o amor, cultivando a vida de Deus, cultivando a fé, cultivando a esperança, cultivando essa parte que eu chamo de vida de Deus. A vida de Deus é o jardim regado, é o jardim cuidado, é a provisão, não só a provisão financeira, mas é a saúde para o corpo, é a saúde para a mente, é a saúde para o coração, é a saúde para as emoções. Realmente, isto precisa de investimento. Miqueias, ele está aqui diante dessa situação, desses que procuram o mal e os fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, o grande fica gabando de si mesmo, esnobando, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. Meu Deus do céu, quando a gente chega perto, a gente se fere, é ou não é? Quando você chega perto, você tem alguma confiança, você coloca alguma esperança, você coloca alguma confiança, e você é ferido, você é decepcionado, você fica traumatizado, porque eles são como espinheiros, não é? O mais reto é pior do que uma sebe de espinho, uma cerca de espinho. E chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creais, olha, fala assim, não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Olha a situação, não dava para ter amigos, não dava para ter companheiros. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Cuidado, porque você está falando com aquela pessoa que é íntima de você, e ela pode usar contra você, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Que crise, queridos, que crise. Você vê que crise não são coisas de hoje, crises são coisas de séculos, melhor, de milênios atrás. Isso aqui foi escrito quase 3.000 anos atrás. A crise é algo que nos acompanha. Crises são situações que vêm contra nós. Agora,
Há uma palavra de esperança a partir do verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para os vales, eleva os olhos para as crises. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Você crê assim? O Senhor te fará sair para a luz, e você contemplará a sua justiça, a justiça de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, nessa circunstância toda, né, que eu já citei aqui, não é? Agora, eu quero ressaltar, né, esse posicionamento que fará toda a diferença quando a noite escura chegar, quando as coisas parecerem bem difíceis, quando chegou o momento que Miqueias não conseguia encontrar ajuda no seu companheiro, não conseguia encontrar ajuda nem nos de dentro de casa, a sua fé se voltou para Deus. Então nós vamos falar sobre 5 respostas de fé diante das crises. A primeira dela, eu já enfatizei aqui: olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Nós temos a tendência, naturalmente, de olharmos para as circunstâncias. É natural do ser humano, não é? É olhar para as coisas visíveis, olhar para as coisas aparentes. Nossa confiança nós somos muito pragmáticos, né? Nós somos muito quase materialistas. Nossa confiança sempre estão nas coisas, né? Se eu não pegar, se eu não tocar, se eu não tiver elas ao meu alcance, eu tenho enorme dificuldade de crer, ou enorme dificuldade de confiar. Mas aqui a palavra está dizendo que eu devo olhar para cima, eu não devo olhar para as circunstâncias, eu devo olhar para o Senhor. Levantai os vossos olhos para cima, aonde Cristo habita. Ele está assentado à direita de Deus, o Pai, e lá Ele intercede por nós. Podemos elevar os nossos olhos para o Senhor hoje? Podemos olhar para Ele? E uma das formas de nós olharmos para o Senhor é olhar para a sua palavra. Ela está recheada, cheia de encorajamento, de verdades que te enche de fé para superar todas as coisas. As promessas de Deus são suficientes para te encorajar e fortalecer hoje. No momento da crise, tome a decisão de olhar para o lugar certo. Contemple o Senhor, coloque a sua confiança, esperança e fé no Senhor. Nós vivemos, né, nesses dias, desse último mês e até agora, possivelmente o maior dilúvio, né, de fake news, de tanta coisa para te aterrorizar, te amedrontar, para criar confusão. E nós, eu tenho um grupo, irmãos, que eu fiquei, oh Deus, nos ajuda, nós estamos em crise. É um grupo grande de líderes e pastores. E normalmente, facilmente em 2 dias, tinham 1000 mensagens naquele grupo. Eu parei de olhar, não consegui mais olhar. Tantos absurdos, tantas coisas que não tinham fundamento. Aí eu pergunto para você, meu querido, minha querida, se você passa o tempo todo olhando esse tipo de postagem, se você passa o tempo todo consumindo esse tipo de informação, os seus olhos estarão onde? A sua confiança estará onde? Aonde você verá
a sua saída. A sua saída e a minha saída estão no Senhor. No Senhor. Nunca estivemos tão escassos de palavra de Deus, nunca estivemos tão escassos de visão de Deus, nunca estivemos tão escassos de proclamação verdadeira do Evangelho de Deus. Dias de distrações, de estarmos enebriados com coisas que não levam a nada, porque o que realmente produz verdadeira esperança é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, é a vida de Deus, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, porque isso é eterno. Todas essas coisas são todas passageiras, todas passageiras. Por isso eu quero te chamar hoje aqui, por favor, tira o olho disso aqui, por favor, tira o olho disso aqui, eleva os seus olhos para o Senhor, busque a palavra dEle, proclame a palavra dEle, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, profetiza as verdades de Deus, para um mundo decadente, para um mundo caído, para um mundo que está, nessa descrição de Miqueias aqui, é exatamente o que nós estamos vivendo. Domingo passado, os que tiveram aqui, ou os que estavam online, puderam ouvir uma palavra. Eu preguei aquela palavra domingo passado com a voz embargada o tempo todo, porque eu não conseguia olhar para a situação que nossas crianças estão vivendo. Uma pesquisa sobre os nossos adolescentes e jovens, e sobre os adultos, hoje, nós estamos em estado caótico, nossa sociedade está em estado de destruição. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus e proclamar uma mudança radical, poderosa, que só o Senhor pode realizar, só Deus pode realizar. Ele realizou na minha vida. Eu era um perdido, eu era uma pessoa corrompida, eu era uma pessoa promíscua, eu era uma pessoa envolvida em vícios sexuais, eu era uma pessoa, né, que tinha vergonha, muitas vezes, dos meus pensamentos e das minhas práticas, mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Jesus mudou a minha história, Jesus salvou meu casamento, Jesus salvou a minha casa, Jesus me transformou, porque eu olhei para Ele. Olhe para Ele, olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os movimentos ao redor. Vamos separar um tempo maior para ouvir a Deus, amém? Vamos separar um tempo maior para cantar louvores, vamos separar um tempo maior para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia, vamos separar um tempo maior nas nossas rodas, quando nos encontramos, para falar dos testemunhos do que Deus está fazendo, não é? Não para ficarmos ou jogando conversa fora, ou até mesmo nos ofendendo uns aos outros com essas coisas que são passageiras. Vamos firmar naquilo que é o Senhor. E aqui estão os textos, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus continua no trono, Deus continua reinando. Vamos olhar para Ele, vamos fixar nossos olhos nele. A segunda coisa, esperar no Senhor. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. A palavra esperança, ela tem um componente muito grande, muito forte de fé. De fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, que fala, é o capítulo da fé, né? Se você quer realmente perceber fé, você leia isso. Você vai ali, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, que a fé, deixa eu abrir o texto, porque ainda que eu sei, são várias versões, né? Às vezes eu misturo as versões, mas eu quero ler esse texto, porque eu creio que vale a pena nós firmarmos nessa palavra de fé hoje aqui, para os nossos corações. Hoje é Santa Ceia, né? Que delícia. Ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de
de fatos que não se veem. Não se veem. Quando o profeta falou, eu estou colocando a minha esperança no Senhor, ele está dizendo, eu estou colocando a minha fé no Senhor. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Só pode mover na fé se você tiver esperança. Se você colocar a sua esperança no lugar certo. Então coloquemos hoje a nossa esperança no Senhor. Coloquemos hoje a nossa esperança no Senhor Jesus. Coloquemos hoje, nesses dias de desesperança, nesses dias de desespero, nesses dias de grandes dificuldades. Deixa eu falar para vocês, irmãos, nós tivemos um encontro, eu estive num encontro em Bogotá, semana passada, atrasada, e um encontro latino-americano, de líderes e pastores de 12 países, 11 da América Latina e a Espanha representada, 12 países, e um dos pastores estava falando de a palavra é, 3 tsunamis que têm vindo sobre a igreja hoje no mundo, 3 tsunamis, um deles é a perda da nova geração, a perda dos adolescentes e jovens nas igrejas. Isso tem se alastrado na igreja no mundo inteiro. A única esperança que há é que adolescentes e jovens estão abertos às coisas espirituais. Essa é a única esperança. Na pesquisa mostra que eles estão abertos às coisas espirituais. Mas estar aberto às coisas espirituais não significa que eles estão abertos à palavra de Deus. Eles estão abertos a qualquer experiência espiritual. Então, eles estão abertos num tempo muito proveitoso para nós chegarmos com a palavra, com o discipulado, com a vida de Deus, com a radicalidade, né, que o Evangelho traz para um adolescente que ama ser radical, ou também para chegar a qualquer outra religião, qualquer outra seita. Essa crise tem se alastrado nos filhos dos pastores, nas casas dos irmãos da igreja, de todas as idades. Nós estamos com um tsunami, estamos orando sobre isso, meu coração parte, chora. Nessa semana agora, eu tive uma profunda crise de choro lá no nosso encontro de pastores, choro, me quebrantei, eu não sei, eu tenho alguma coisa que eu amo profundamente, jovens e adolescentes, amo, não sei, algo que Deus colocou. Amo você, irmãozão, irmãzona, adulto, casal, amo todos vocês. Mas eu me quebranto quando eu vejo um jovenzinho. Esses dias aqui, eu estava aqui no culto, tinha uns aqui, bem aqui na frente, e um deles estava com a mão levantada, eu acho que ele tem 13 anos, com a mão levantada, adorando, né, celebrando, chorando aqui. Nossa, aquilo me fez tão bem. Aquilo falou assim, tem esperança, tem alguns ainda ali se quebrantando, eu creio que terão milhares para a glória do Senhor, nós vamos vencer esse tsunami. O segundo tsunami que nós estamos enfrentando, e espero que passe logo, é a politização da igreja e dos pastores. Isso tem causado uma destruição. Nos Estados Unidos houve essa politização, e lá o índice de credibilidade dos pastores, que era mais de 50% há um período atrás, poucos anos atrás, 5, 6 anos atrás, a credibilidade dos pastores caiu para um pouquinho mais de 30%. Nós que não entramos, nós entendemos o nosso sacerdócio, entendemos o nosso lugar como pastores e igreja, qualquer pessoa que olhar para nós, ele vai dizer, é mais um pastor, é mais um desses. Independentemente de nós não nos politizarmos, porque entendemos que não é essa a nossa função, pelo fato de muitos se politizarem, nós também sofremos da mesma maneira, porque ficamos estigmatizados, ficamos marcados por causa disso. E essa crise está tomando conta do mundo todo. Mas eu volto a dizer, o Senhor é maior do que esse tsunami. Ele ainda vai levantar pastores, e Ele ainda vai nos guardar, porque é difícil, irmãos, você é resistido,
você é criticado, né? Você é chamado de covarde e tantas outras coisas, quando você se posiciona pelo reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, esse tsunami está aí, e nós temos um terceiro tsunami acontecendo, é a desistência dos pastores em continuar pastoreando. Nós nunca vivemos uma crise desse tamanho. São milhares e milhares de pastores desanimados, entristecidos, e uma parte deles em depressão, fazendo a obra, porque tem lá no fundo assim um chamado, uma vocação que o sustenta, mas um grande número perderam a alegria de estar no sacerdócio, né? Por tantas pressões, por tantas dificuldades, e ultimamente pelo grande esvaziamento da igreja, o esvaziamento dos cultos, o pastor não entende isso, o pastor fica ferido, o pastor fica triste quando as suas ovelhas vão embora. Dificuldade com as complexidades do tempo presente, as doenças do tempo presente, os corações, né, digamos assim, toda a sociedade vai adoecendo, e os próprios membros da igreja vão adoecendo, e os pastores não dão conta, os pastores não conseguem atender às expectativas. Tempo difícil, muitos pastores com dificuldades financeiras, muitas igrejas fechando suas portas, porque não conseguem nem manter o prédio, a igreja funcionando. Então são 3 grandes tsunamis, mas eu quero dizer para você, eu estou aqui esperando no Senhor. Nós estamos aqui esperando no Senhor, porque quando eu olho para Deus, eu vejo Deus lá do céu, e Ele olha para esse tsunami, de onde Ele está, Ele olha, é só uma ondazinha, está entendendo? Para Deus é só uma onda, para mim é um tsunami, mas para Deus é só uma onda, e Ele vai sustentar-nos nesse tempo. Olhe para o Senhor, né? Confia nele e espere nele. O texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluias. E eu quero deixar aqui para você, querido, querida, você que está nos assistindo, nunca precisamos tanto de oração, como igreja e como pastores e líderes da igreja, como nesse tempo. Por favor, orem por nós. Separa um tempo intencional. Lá, eu vou fazer um pedido que eu nunca fiz. Vê se você consegue fazer isso. Parece que a única oração que ainda permanece, na maioria dos lares, eu espero, é na hora da refeição. Ainda permanece na sua casa? Você ainda ora pela comida? Aleluia, glória a Deus. Eu fico até preocupado de pedir para alguém se manifestar, porque eu não quero constranger ninguém. Então eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi. Eu quero que pelo menos nenhuma das refeições do seu dia, quando você for orar, ore por nós aqui, por nome. Por nome. Lembra, aqui tem 5 pastores. Rodrigo, Mira, Vitor, Herbert, que está aqui com a gente, e eu. E temos mais alguns candidatos ao ministério. Mas nesse momento eu gostaria que você lembrasse de nós, os pastores da igreja. Não é? Se você lembrar do Kleber lá do CPA, ora por ele. Não é? Se você lembrar do Josias lá, ora por ele. Se você lembrar dos demais pastores da nossa igreja, ore por eles. Mas eu estou pedindo ali, Senhor, eu te agradeço pelo alimento, aleluia, estou com muita fome. Mas Senhor, lembra do pastor Marinho, lembra dos pastores da minha igreja, Rodrigo, Vitor, Mira, estão entendendo? E aí depois você come em paz, mas ore por nós. Esse é um tempo que nós estamos precisando disso. E aí eu quero concluir essa parte dizendo, quando Josafá enfrentou a visão dos moabitas, segundo a Crônicas 20:17, Deus disse: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições. Toca na pessoa do seu lado e fala: toma a tua posição. De novo, toma a tua posição. Que posição é essa? Né? Posição de guerreiro,
posição de pé, posição diante de Deus, não é? Posição de vencedor. Toma a sua posição. Falando para vocês, nós estamos numa grande crise, mas nós estamos aqui diante do Senhor, tomando a nossa posição, dependendo dEle, olhando para Ele, esperando nele, confiando nele e vencendo a cada dia. Tomem suas posições, permaneçam firmes. Irmãos, não é hora de recuar, por favor. Não é hora de você, né, perder o que você já ganhou. Estão entendendo? Recuar é você perder o que você já ganhou. Uns tempo atrás eu estava lá no sítio, e aí nós descemos com o barco assim, para descer lá embaixo. Então tem um descedouro, e é uma grande rampa assim. E aí o pessoal, não desce com o carro. Eu falei, não, vou descer com o carro sobe, difícil segurar esse barco, né? Carreta, desci com o barco, vamos lá embaixo, né? E aí na hora de subir, a caminhonete não subia de jeito nenhum, né? E aí tentava ir um pouco, não ia. Aí voltava, e o pior, irmãos, que só foi voltando, cada vez mais para trás. E o desespero tomando conta. Eu falei, puxa vida, ele já tinha ganhado um terreno, agora estão perdendo tudo. Estão entendendo? Até que chegou um senhor que sabia dirigir direito a caminhonete e as marchas e tal, entrou dentro, nos fez ficar tudo envergonhado e subiu com a caminhonete lá, né? Mas me bateu um desespero, porque, irmãos, se tem uma coisa que eu não gosto, é de andar para trás. É o que Deus está falando aqui com Josafá. Tomem sua posição, permaneçam firmes, não recuem. Esse não é um tempo da gente recuar, né? Você já ganhou uma vida de oração? Permaneça nela. Você já ganhou sua família para Cristo? Mantenha a sua família, né? Você já ganhou esperança? Mantenha a sua esperança. Você já ganhou saúde? Mantenha a sua saúde, né? Você já ganhou condições de estar firme, de estar congregando, de estar, né, fazendo parte do ministério da vida da igreja? Não recua, fica firme, permaneça firme. Esse é um tempo da gente não recuar, e ver, porque quando isso acontecer, vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Outra coisa, para instigar fé no seu coração: Deus ouve, Deus vai me ouvir. Quando todos não te ouvem mais, quando você tem aquele sentimento que a sua voz cai no vazio, que você pede para alguma coisa, mas não atende, você fala, ninguém te obedece, não é? Você pede, ninguém comparece. Há um que ouve, esse é o Senhor. Ele está pronto para nos ouvir. Quando a minha fé é fraca, Deus ouve o meu clamor. Quando as minhas necessidades são grandes, Deus ouve o meu clamor. Quando eu estou sozinho, Deus ouve o meu clamor. Não existe oração sincera que Deus não ouça. Isaías 59, 1 e 2. Vejam só, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as nossas maldades separaram-nos de Deus. Os nossos pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Estão me ouvindo? Os braços estão estendidos, os ouvidos estão abertos, não é? Fure a maldade, não é? Desista do pecado, desista de qualquer outra coisa, e vá para o Senhor. Arrependa-se, muda a sua mente, não permaneça amarrado, parado, numa vida apequenada, numa vida, não é, sem Deus, uma vida na prática do pecado. Volte-se para o Senhor. Ele está pronto para te ouvir, está pronto para nos ouvir, para estender as mãos sobre nós, sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre tudo que você fizer, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Profetize. Acho fantástico isso. O profeta é transparente. Ele fala assim: embora eu tenha caído, eu me levantarei. O profeta estava com dificuldades, ele estava com lutas,
ele mesmo não conseguia permanecer de pé. Ele estava em crise. Como eu disse para vocês, esse é um tempo de crise. Os homens de Deus estão em crise. Um tempo difícil. Poucas certezas, muitas incertezas. Mas ele está dizendo, olha, eu me levantarei. Eu profetizo. Eu creio, eu declaro. Creio que Miqueias começou a profetizar e a sua fé começou a se fortalecer. Há um termo aeronáutico chamado de pressão diferencial. É a pressão exercida contra a força da gravidade, que faz com que um avião ou um helicóptero decole do chão. Eu acredito que no versículo 8 ele olhou para a sua adversidade, ele estava dizendo a Satanás, na escuridão há uma luz para mim, na verdade em Jesus a luz vive em mim. A escuridão da tristeza tem que sair, a escuridão do pecado tem que sair, a escuridão da dúvida tem que sair, para que você decole. Há uma pressão, e na verdade se não tiver essa pressão, o avião não se sustenta no ar. O avião só se sustenta por causa da pressão. Tanto é que ele tem um limite mínimo de velocidade para ele permanecer voando. Não sei te dizer, algo em torno de 200 km por hora. Talvez 250. Tem algum especialista? Um pouquinho mais, alguém está dizendo mais. É. Mas quando ele vai aterrissar, ele ainda está sustentando no ar. É ou não é? E ele aterrissa no mínimo que ele pode, que deve ser ali por 250, 300. E aí ele aterrissa, aí ele para. E para ele subir, ele também precisa ganhar velocidade. Ele precisa ganhar velocidade e romper. O que eu quero dizer para você, querido, faça das pressões da vida o elemento que vai fazer você voar, o elemento que vai fazer você romper, e o elemento que vai te sustentar. Você sabia que para tudo na vida você precisa de um pouco de estresse? Existe um estresse que é saudável, o que não é saudável é o excesso dele, o que não é saudável é a sobrecarga, o que não é saudável é essas coisas. Mas tudo que você vai fazer, você precisa de um pouco de estresse. É Ele que vai te fazer vencer. Então, João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quero terminar dizendo para você, creia que Jesus é a justiça de Deus para a sua vida. Se você tem caído, hoje é o dia de se levantar. Se você tem recuado, esse é o dia de se posicionar. Se você tem ficado envergonhado, esse é o dia de você levantar a cabeça e olhar para o Senhor. Se você tem ficado paralisado e amedrontado, esse é o dia de você vencer. Esse é o dia de você conquistar as vitórias do Senhor na sua vida. Quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Orar essa palavra. Miqueias termina dizendo, eu contemplarei a sua justiça. Lembre-se que em tempos de crise a justiça de Deus é Cristo. Nós temos pregado contra o espírito de condenação que tem levado muitos a não viver a totalidade da obra de Deus. Por isso, acabam exercendo uma posição de fé limitada. Hoje de manhã, na nossa classe de maturidade, eu falava sobre isso. Como que alguém pode chegar diante de Deus com alguma fé, se o seu coração está condenado? Se ele se sente culpado, se ele se sente sujo, descredenciado, desqualificado. Por isso, você precisa saber que o sangue de Jesus já passou sobre a sua vida. E se você não crê nisso, peça para Ele te passar hoje, peça para Ele te lavar hoje, peça para Ele te banhar hoje, porque quando você chega diante de Deus, quando eu chego diante de Deus, não sou eu nem você que chega diante de Deus, sabe quem chega? Quem que chega? É Jesus.
é Jesus que chega. Quando você e eu chegamos diante de Deus, não é você. Eu não tenho condição nenhuma de chegar diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus, eu vou ser fuzilado, destruído, queimado, acabado. Mas quando eu vou diante de Deus, e eu estou diante de Deus dioturnamente, quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê o sacrifício eterno que já foi feito por mim. Por isso hoje, creia no sacrifício de Jesus para a sua vida, para que você ganhe coragem, para que você ganhe intrepidez, para que você ganhe condições de entrar. Hebreus fala sobre isso, porque Jesus, Ele efetuou um eterno sacrifício. Então não precisa mais de sangue de animais, porque o sangue dele é suficiente. E Ele, quando efetuou o sacrifício, o véu foi rasgado de alto a baixo, e Ele abriu um caminho, Ele abriu uma estrada para eu chegar até o trono da graça, o trono da graça de Deus. E ali eu recebo misericórdia, ali eu recebo salvação, ali eu recebo tudo que Ele tem para mim. Por isso hoje, o sangue de Jesus está passando sobre a sua vida. Feche seus olhos, ore sobre isso. Ore, se você ainda não crê suficiente para entender que você é salvo, que você é curado, que você é liberto, fale com o Senhor agora. Mas se você já crê que o sangue de Jesus te purificou, vai entrando na presença dEle, vai declarando, vai declarando as grandezas dEle.